Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Que privilégio estar aqui de novo, para que a gente possa ter mais um tempo de mesa, mais um tempo de conversa. E hoje vai ser diferente. Hoje nós estamos aqui, nós não temos um tema específico, mas nós queremos celebrar junto com você um ano já desse canal Casa Lugar de Deus. A gente já fez um ano em fevereiro. Glória a Deus. E nós viemos aqui falar um pouquinho de como foi todo esse processo, tudo que nós vivemos, desde quando o Senhor falou até o primeiro episódio. E nós ainda não falamos isso aqui, só quem sabe são as pessoas Mais próximas, né? próximas de nós, né? Mas nós já queremos te convidar, você que já nos acompanha até aqui. Irmãos, nós já estamos com um ano. Você está nos acompanhando até aqui, ainda não se inscreveu, você que assiste pela televisão, que não está logado ali no YouTube, abre aí no celular e se inscreve no canal, né? Nós queremos, como presente de aniversário de um ano, a sua inscrição. Nós queremos aí dobrar essa inscrição, né? Ajude-nos aí nesse propósito. Vai encaminhando esse vídeo para outras pessoas, pedindo para se inscrever, para que a gente consiga alcançar essa meta. Posso contar com vocês? Amém. Então vamos lá, né? Vamos para esse episódio, vamos falar para vocês, contar muita coisa da nossa história sobre esse canal aqui hoje. E eu tenho certeza que em algum momento o Senhor vai falar com você, falar ao teu coração através do nosso testemunho. Amém? Amém, meu amor. A intenção desse episódio, queridos, é para que não somente você ouça e conheça o nosso testemunho, mas que através desse testemunho você também possa se sentir influenciado, encorajado a buscar em Deus o sonho que Ele tem para a sua vida, para a sua família, para o seu ministério, e buscar nele também coragem e ousadia para viver estes sonhos. Porque quando a gente se coloca à disposição de viver o sonho de Deus, o quanto nós vivemos experiências que a gente nunca imaginou viver, né? O quanto a gente é surpreendido por essa graça. E que em nome de Jesus, através desse episódio, vocês possam se sentir desafiados também a ouvir Deus de forma particular e praticar, vivenciar, desculpa, o sonho de Deus para a sua vida. Amém? Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse episódio. E de praxe, nós temos uma passagem, né, que está lá em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz assim a palavra do Senhor: Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Versículo 6. Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho. Estava buscando uma passagem que pudessem, de fato, marcar, né, essa celebração de um ano Casa Lugar de Deus. E nessa passagem aqui, em Provérbios, fala que a gente não pode, né, a gente não deve se apoiar na nossa própria inteligência. E o versículo continua: Lembre de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. E quantas vezes nós planejamos sobre o nosso futuro, mas a gente nunca imaginou no passado que poderíamos ter um canal no YouTube falando, compartilhando experiências sobre família e casamento. É isso que é surpreendente, porque quando a gente permite que Deus possa nos conduzir, é o que a palavra diz, Ele mostrará o caminho certo. Então, anos atrás, eu lembro que a gente foi para um evento do Josué Gonçalves em São Paulo chamado SOS o Casamento. E talvez você possa estar se perguntando: meu Deus, as pastoras foram para um evento chamado SOS Casamento? Nós fomos. Não porque nós estávamos em crise, né, amor? A gente foi porque a gente precisava de uma reciclagem. A gente precisava continuar. A gente continua aprendendo. E aquele foi uma oportunidade onde o Senhor nos deu, nos presenteou para que a gente pudesse continuar aprendendo sobre família, sobre casamento. E naquele evento, que foi maravilhoso, ficou marcado na nossa vida, teve um ato profético no final do evento. E aí, nesse ato profético, nós jogávamos um balão para os céus e fazia 3 pedidos nesse ato profético. E eu lembro que eu não tinha algo específico para pedir. Eu tinha 2 coisas que eu poderia pedir, eu pedi, e o terceiro ficou vago. E aí eu fiz um terceiro pedido, e eu queria dizer para você que esse terceiro pedido você vai saber no decorrer dessa história. Eu não vou contar agora para criar esse suspense, mas a resposta desse terceiro pedido, você vai entender a condução de todo o projeto Casa Lugar de Deus. Amém?
E até esse momento eu estava inocente, sem saber de nada, né? Uma coisa que não passou na minha cabeça nem para pedir para o Senhor, nem para sonhar, nem para imaginar. E a gente veio de lá, voltou de lá, né? E a gente começou a viver as coisas que nós experimentamos, que o Senhor falou conosco lá, aquilo que Deus começou lá, Ele continuou quando a gente voltou, né? E foi um tempo de aprofundar. Foi uma profundidade maior que a gente alcançou no nosso relacionamento, no casamento, no ministério, porque aquilo que a gente aprendeu de bom, a gente trouxe, e tudo foi bom, na verdade, né? Aquilo que a gente aprendeu, a gente trouxe, e muitos casais foram abençoados através dessa experiência que nós tivemos lá. E a gente veio para Bacabal e um dia, né, chegou para mim e me falou, estava aqui esse escritório, para quem não sabe, é dentro da nossa casa. Ele sempre foi um escritório e agora ele é um estúdio. E o Júnior estava aqui nesse escritório. No momento de oração, ele estava orando, estava buscando a Deus, e aí quando ele sai, ele chega como quem teve uma revelação, como quem teve uma direção de Deus, como quem está com alguma coisa nascendo, chega e me conta, né? Como foi que tu falou? Meu amor, o Senhor nos deu uma direção, mas o Senhor falou comigo. Não falou contigo, falou comigo, eu quero compartilhar contigo. E aí eu fui compartilhar para ela que Deus tinha dado uma direção de abrir um canal no YouTube para que nós pudéssemos compartilhar a experiência do nosso casamento e família com as pessoas. E quando eu falei isso para a Aline ficou assim assustada. Foi muito difícil. Porque nunca a gente imaginou fazer isso, nunca. Porque não era no nosso perfil. Então, assim, não é ainda o nosso perfil. Continua não sendo, né? Nossa, foi muito difícil para mim, muito difícil ouvir aquilo, porque o meu coração rejeitava completamente a ideia de eu aparecer em qualquer tipo de vídeo falando qualquer coisa. Então, eu sempre fui muito tímida nesse sentido, muito reservada. Eu sempre fui aquela pessoa que não gosta de tirar foto, que não gosta de gravar vídeo, que mesmo com a questão das redes sociais, eu nunca apareci no meu próprio Instagram. Então, para mim, isso foi algo que como se puxasse alguém um tapete debaixo de mim assim e dissesse, sai daí. Foi mais ou menos isso que eu senti e o meu coração rejeitava muito aquilo. Então eu ficava, meu Deus, eu não, tu pode ir, mas Deus não falou comigo, falou contigo. Grava teus vídeos, faz teu canal, mas eu tô fora, né? Era o que eu pensava, eu não cheguei a falar com essas palavras para ele, mas eu ficava calada, eu ficava retraída e em alguns momentos eu dizia, Deus ainda não falou comigo, mas na minha mente eu queria dizer isso, eu tô fora, eu tô fora. E era exatamente o que o meu coração pedia. E eu lembro de Jeremias, quando ele diz que o coração do homem é enganoso e perverso. E graças a Deus, né, irmãos, que nós podemos ouvir a voz do Espírito Santo e não a voz do nosso coração. Porque se a gente for fazer só o que o nosso coração quer, a vontade de Deus nunca vai se cumprir na nossa vida. Verdade. Quando eu compartilhei isso com você, e você ficou assim, assustada, como você falou, em silêncio nos próximos meses, mas eu falava assim, Deus, e ficava buscando o Senhor, né? Direção. Porque a direção era abrir o canal. Mas como? Nós não tínhamos recurso. Nós não tínhamos dinheiro. E aí eu fui tentando ouvir, tentando buscar, e foi muito claro para mim, disse, olha, se é meu sonho, haverá provisão. Então descansa em mim. Aí eu volto outro momento, eu falei para você, meu amor, lembra sobre o canal e tal? O Senhor me falou que haverá provisão. Então vamos esperar, é o tempo dele e tal. E aí, passou alguns meses depois, a gente recebeu uma oferta alta. Olha, Deus, uma pessoa veio, entrou em contato comigo e falou assim, olha, Deus mandou dar uma oferta para vocês. E foi uma oferta, queridos, de quase 50% do que nós precisaríamos comprar. Até mais de 50% do que nós precisamos comprar para o estúdio ser colocado no ar. E ali foi para mim foi uma afirmação, olha, é de Deus. O canal é de Deus, porque está chegando provisão, Deus está respondendo. E aí eu falava para a Lênin, olha, tá vendo? Deus está falando, vamos abrir o canal.
E eu me arrepiava inteira, o coração gelava, dava um frio na barriga e eu ficava, meu Deus, esse negócio tá andando mesmo. E uns meses atrás, antes desse recurso chegar, tinha uma amiga nossa. Esses dias ela estava aqui em casa, nos visitando, a Kelly. Hoje está no Paraná. Kelly Ronaldo, um abraço. E eu compartilhei com ela. Foi a primeira pessoa, fora eu e a Aline, que nós compartilhamos a ideia do canal. E eu chamei ela aqui para o escritório. Aqui era um escritório ainda. Ela ficou ali na porta, na entrada. E eu compartilhando com ela sobre a ideia do canal, papapá, e ela começou a idealizar esse estúdio. Poucos segundos que eu falei, ela já começou a pegar um papel, me dá aqui um papel. E começou a desenhar no papel como seria o estúdio. Esse estúdio foi montado, idealizado pela Kelly. E aí ela foi embora para Paraná, e depois nos meses seguintes foram entrando no recurso, e nós começamos a colocar em prática o que a Kelly imaginou que fosse esse estúdio, né? Beleza. E aí foi passando os meses. Quando a gente viu que as coisas estavam começando a se encaixar para o canal funcionar, veio outra pessoa também, o Daniel, da Live Mais, aqui de Bacabal. E eu compartilhei com ele também sobre o canal. Eu disse, não, Nazareno, o que você precisar para montar o estúdio, me chama e tal. E ele veio. Nós compramos o equipamento, ele veio, montou e tal. Nem me cobrou nada. Deus te abençoe, Daniel. E ele montou tudo aqui e as coisas acontecendo. Aí eu falei para a Aline o seguinte. Aline, o canal precisa ter um nome. Eu não tenho um nome. Deus não falou sobre o nome. E a Aline toda também não falou comigo. Deus não falou nem com ela, nem para abrir o canal, imagine sobre o nome. E eu então não vou, vamos pensar, vamos buscar no Senhor. E buscando o Senhor, colocando diante do Senhor o canal. E o Senhor muito claro falou assim, o nome não vai ser para você que eu vou dar. Procure a Nayara. A Nayara é minha sobrinha, mora em São Luís. Para você ver como as coisas aconteceram para esse canal entrar no ar, gente. E aí eu falei para a Aline, Deus falou para mim que o nome não é pra gente. Ele não vai dizer pra gente. Vai ser pra Nayara. Eu disse, a Nayara? Eu disse, a Nayara. E eu não tô aqui para perguntar, eu não tô aqui para negociar com Deus os sonhos dele. Eu vou continuar obedecendo. Entramos em contato com a Nayara, a gente foi para São Luís. Encontramos pessoalmente a Nayara, eu falei para ela sobre o canal e tal. Só olha, Nayara, Deus vai te dar o nome do nosso canal. Eu disse, tio... Pra mim, isso Então não tem, tipo assim, vai com calma, busca no Senhor, a gente não quer pressa, a gente quer direção. A gente quer continuar ouvindo Deus e deixa Deus conduzir. Beleza. E aí foi passando alguns meses, ela mandando pra gente algumas ideias e tal, até que surgiu o nome, Casa. O nome era Casa. Eu falava assim, Nayara, mas há um subtema, né? Posso dizer esse nome, esse é um subtema? Há um subtema, tio, eu não sei, não, o nome é Casa. O nome é Casa. E ficou na casa. E a gente continuou buscando o Senhor. E aí ele falou conosco que esse subtema seria lugar de Deus. A Nayara deu o nome Casa, quer dizer, o Senhor deu para a Nayara o nome Casa, e a gente nasceu esse subtema chamado Lugar de Deus. Todo esse desenho aqui também foi algo pensado na questão da casa, porque a gente vê aqui algo que é um desenho de uma casa, né, como se fosse uma estrutura de uma casinha, e dentro sai vida, sai algo, né, que cresce e que tem vida, como uma planta, né? Exatamente porque é dentro da casa que a vida de Deus deve acontecer. Fluir no meio da família. E esse nome, esse desenho tem esse significado, traz essa ideia para nós, né? Foi isso que foi pensado antes de criar esse tema. E, irmãos, e a coisa ia acontecendo e meu coração todo o tempo fechado. Eu não queria me envolver porque eu não achava que aquilo era algo para mim. E eu tive crises de ansiedade por causa disso. Porque eu ia dormir, aí eu ficava com aquele pensamento, meu Deus, como é que vai ser isso? Né? Meu Deus, isso é verdade, meu Deus, o que é que o Senhor está fazendo comigo, meu Deus? E aquilo me tirou tanto da minha zona de conforto, que mexeu com o meu emocional. Eu passei algumas noites pensando nisso, colocando diante de Deus, mas daquele jeito, com o coração acelerado, só de imaginar eu estar aqui falando na frente de uma câmera. Então, foi muito difícil toda essa fase de aceitação para mim. E depois eu conto para vocês como foi que eu comecei a aceitar. Aí as coisas foram acontecendo.
Já no segundo semestre de 2023, nós recebemos o nome, Casa Lugar de Deus, e Deus enviando para nós provisão. Então nós comprávamos equipamento, comprava algumas coisas a mais. E aí nós sentamos para definir uma data para começar esse canal. E a gente achou pertinente a gente abrir o canal de 19 de janeiro de 2024. Nós idealizamos essa data. No nosso aniversário de casamento. Né? Deus não nos deu essa data, mas nós idealizamos essa data. E aí eu comecei a criar uma expectativa a respeito desta data. E aí foi novembro, foi dezembro e tinha muitas pendências para acontecer ainda. Muitas pendências ainda aqui para resolver sobre o canal. E aí, o que aconteceu? Dia 19 de janeiro foi chegando e eu já via que era impossível lançar. E eu me frustrei. Eu fiquei muito para baixo nessa época. Porque eu fiquei imaginando, tipo assim, olha, eu não dei atenção, eu não me dediquei, eu não fiz minha parte, eu não me esforcei. Então eu comecei a sentir o peso como se eu fosse o culpado dessa data. Não ter dado certo. Não ter dado certo, né, irmão? E aí, pronto. Nisso comecei a falar com Deus nas minhas orações. Senhor, eu tô me sentindo assim assado, desculpa, papapá. E ele, mais uma vez, ele ministrou no meu coração. Foi quando ele falou, claro, a direção de Deus foi a seguinte, olha, essa data era a data de vocês, não era minha. Algumas coisas precisam ser ajustadas, algumas coisas precisam acontecer para que esse canal realmente seja lançado. E o Senhor foi me direcionando no sentido de que o que precisava acontecer para que esse canal fosse ao ar era a minha motivação. A minha motivação, ela estava corrompida. Porque nessa época, eu estava buscando alguma forma de trazer uma renda para minha casa. E quando Deus me deu o sonho do canal Casa Lugar de Deus, sendo bem sincero com você, a primeira ideia que eu tive, eu disse, olha, é direção de Deus trazer recursos através desse canal. Para mim, foi algo muito claro. Ah, não, o canal Casa Lugar de Deus vai trazer o recurso para a nossa casa. E aí foi quando Deus falou assim, meu filho, essa motivação tá errada. Foi quando eu entendi que precisava ajustar a motivação do meu coração. Deus mostrou para mim que a minha motivação de abrir o canal, ela estava errada. Nesse momento, nessa época, eu estava numa transição, né, do trabalho para o ministério. Eu estava buscando alguma forma de trazer uma renda para a nossa casa, para a nossa família. E aí quando surgiu o canal Casa Lugar de Deus, a direção de Deus, pois agora vai entrar dinheiro na nossa casa através do YouTube, enfim, dessas redes sociais. Só que eu entendi que o Espírito Santo estava me mostrando que não era esse o objetivo. O canal não tinha o objetivo de trazer um recurso para a nossa casa. Era algo muito maior do que eu e a Aline imaginávamos. E aí eu fui entendendo, né, que a minha motivação estava errada e eu fui de novo abaixando minha bola, buscando descansar no Senhor. E eu entendi também que o canal ele só iria abrir. Eu fui me lembrar que o canal só poderia abrir onde toda a provisão de Deus chegasse. Algumas pendências existiam ainda para colocar o canal no ar. E eu imaginava que essas pendências tinham que sair do nosso bolso. Só que a gente não tinha recurso. E era justamente isso que o Senhor estava me mostrando. Meu filho, o canal só vai abrir quando a minha provisão chegar. E esse é o tempo de abrir o canal. Esse é o tempo de dar o start. Aí quando eu entendi. Então nós descansamos. Passamos muitos meses aí parados, porque não entrou mais recurso. E nós estávamos obedecendo a Deus, porque a gente não injetava o nosso no canal. A gente ficou esperando. Entendendo que ele é o tempo de Deus. Isso já foi 2024. E aí, no final de 2024, voltou a entrar recurso. Voltou. Recurso chegando e aí nós fomos comprando mais equipamento, mais coisas. E a gente percebeu que estava muito próximo do canal abrir. Já no finalzinho de 2024 para 2025. Foi quando a gente foi completar Nós completamos mais um ano de aniversário de casamento. E nós fomos para um almoço lá em São Luís. Nós compartilhamos esse momento. Antes disso, eu quero contar como foi que o Senhor começou a falar ao meu coração, né? Como foi que eu comecei a entender que eu fazia parte do canal, porque até então eu sabia que ele não tinha uma dúvida que eu ia estar junto com ele nesse canal, mas o meu coração ainda estava fechado. E
eu estava... Antes de eu contar esse momento, eu vou contar uma coisa que é muito lá de trás, para poder fazer sentido aqui. Quando nós nos casamos, em 2008, antes do casamento, eu morava em São Luís, que é a capital aqui do Maranhão. E depois que nós nos casamos, nós viemos morar aqui em Bacabal, onde nós moramos até hoje, na mesma casa, inclusive. E eu estava recém-casada e estava em São Luís numa consulta, num hospital, numa consulta, dentro de uma sala esperando a minha vez. Isso foi no ano que nós nos casamos, em 2008. E o meu coração estava muito inquieto porque eu não estava conseguindo me adaptar aqui em Bacabal. E eu ficava o tempo todo imaginando e desejando voltar para São Luís. E eu dizia, amor, eu quero voltar para São Luís, eu não quero morar aqui, eu não estou gostando desse lugar, eu não me adaptei aqui. E ficava com aquilo muito, aquela inquietação muito grande no meu coração. E no dia que eu estava nesse consultório, aguardando a minha vez, levantou-se uma mulher lá do outro lado da sala onde ela estava, sentou do meu lado com um livro na mão e falou assim, eu senti um desejo no meu coração de dar para você esse texto para você ler. E eu fiquei assim meio assustada porque eu não conhecia aquela mulher, nunca tinha visto, e foi uma coisa assim inesperada para mim. E eu estava com o coração fechado naquela hora, angustiada, agoniada, e ela me deu o livro para ler. Irmãos, quando eu abro o livro para ler, está lá o Gênesis, aonde o Senhor fala com Abraão e diz para ele assim, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E desenvolvia todo o pensamento do autor naquela página, falando sobre quando Deus nos muda de geografia, né? E eu entendi naquela hora o que era que Deus estava falando comigo. Eu entendi, olha, eu vim morar em Bacabal, não foi porque foi um desejo do meu marido, mas foi um plano de Deus. Foi uma direção, né? Foi uma direção, algo que está dentro do coração de Deus. Foi Ele que me trouxe para cá. Mas, irmãos, entender e o coração receber é outra história. Demorou. Eu entendi que Deus tinha falado comigo, mas eu continuava desejando sair daqui. Continuava resistindo. Então, por que eu estou contando isso, né? Porque isso vai fazer a gente vocês entenderem como foi que Deus trouxe isso à minha memória para falar sobre o canal. Então, eu estava um dia e eu entrei ali no quarto para orar e eu comecei a orar, comecei a ter aquele meu tempo de intimidade com Deus e o som estava ligado. Eu acho que a maioria das vezes que eu vou orar eu boto uma música ali e começou a tocar uma música que não era da minha playlist, uma música que falava sobre Abraão, sobre a promessa de Deus para ele, sobre ele ter saído da terra dele, exatamente o texto que Deus usou para falar comigo lá em 2008. E eu buscando de Deus, né, uma direção a respeito do canal, pedindo a Ele, Senhor, fala comigo, Senhor, o Senhor tem que falar comigo, porque o Senhor falou com Ele, e se eu estou dentro desse negócio, eu tenho que falar comigo. E eu por trás orando também, o Senhor fala com ela, fala com ela. E aí, nesse dia, Deus falou, porque começou a tocar essa música, e eu me lembrei do dia lá em 2008, e o Senhor falou para mim assim, lê o texto todo. Porque, irmãos, eu só me apegava no início, aonde o Senhor falava assim, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu ficava bem aí, porque naquele momento o meu entendimento era, o Senhor está falando comigo para eu sair de perto da minha parentela e vir para uma outra cidade. Então, era só até aí que eu ficava e desse dia o Senhor falou, lê o texto todo. E aí eu peguei a Bíblia e li, aí o Senhor continua. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aí vem aqui, em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eu disse, Senhor, o Senhor está falando comigo que as famílias da terra serão abençoadas por minha causa, de alguma forma, né?
E aí eu entendi que o Senhor estava falando comigo sobre o canal. Porque como que as famílias da terra iam ser abençoadas de alguma forma através, né, de Deus usar a minha vida? A internet, né? É a questão do alcance que se tem através do YouTube, de uma rede social. Porque hoje nós vemos, quando a gente olha lá, né, pessoas da Índia que assistem os nossos vídeos, né? Pessoas de Portugal, pessoas de outros países que estão lá, de alguma forma sendo edificados. A gente não faz ideia de como que essas pessoas alcançaram ou chegaram, né, nesse vídeo que elas assistiram para conhecer o casa, mas chegaram. E é o Senhor que traz, né? E o poder da internet realmente é muito grande e a gente, enquanto cristão, precisa saber usar e nos posicionar. E aí, depois decidirmos, foi quando eu comecei a amolecer o meu A coração olhar com outros olhos do canal. e a dizer assim, tá bom, eu tô dentro do canal, eu não tô fora dele. Então, eu vou tentar trabalhar o meu emocional, porque fiquei abalada, fiquei ansiosa, fiquei, assim, bem angustiada com a possibilidade de estar aqui gravando. Mas até hoje é um tanto difícil, mas o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos capacitado, porque não é um ambiente tranquilo, né? Assim, confortável para nós, mas estamos aqui cumprindo o desejo, né, e a direção do Senhor para nós. Amém. Então, quando você teve essa clareza da parte de Deus, já foi finalzinho de 2024, aí as coisas foram acontecendo, continuando chegando provisão de Deus e tal. E aí nós fomos comemorar o nosso aniversário de casamento em janeiro de 2025. E tivemos uma conversa muito agradável mesmo nesse dia. Alinhamos algumas coisas, ajustamos outras. E nós entramos no assunto sobre o canal. Disse, olha, não falta mais nada. O canal, na estrutura, não está faltando mais nada. Claro, você está precisando de uma câmera melhor, né? Está precisando de alguma coisa melhor, mas tudo bem. Mas, tipo assim, mas para colocar no ar, não há nada. Detalhe, querido, só antes de falar aqui sobre esse almoço. Uma das coisas que também era pendente para esse canal começar era quem vai editar, quem vai filmar, porque aqui atrás você não tem ideia quantas pessoas estão aqui nos acompanhando na hora dessa gravação. Um total de 0 pessoas. Aqui tem 3 pessoas importantes. Eu, a Aline, são as pessoas comuns. E a pessoa mais importante, o Espírito Santo. Aqui não tem ninguém gravando conosco. Aqui eu apertei um play ali no computador e vim para cá e nós começamos a falar e gravar esse episódio. Depois, nós não temos recursos para contratar alguém para editar, para preparar um corte. Não, eu fui buscar na internet e aprender tudo isso. Então, cada imagem que você vê na internet, gravação, edição, vai me desculpando, tá? Eu não sou nenhum profissional, mas eu entendi que eu preciso obedecer a Deus. Se eu olhar as circunstâncias, esse canal nunca estava no ar, nunca estaria no ar. Mas eu engoli meu orgulho, colocando no ar talvez algumas coisas mal editadas, uma imagem aqui ocular ruim, mas o que é importante, nós temos aprendido o que é soltar o leão. Nós estamos aqui nesse momento, não vou falar sobre isso ainda não, mais na frente. Só para você entender que quem faz essas edições aqui, infelizmente ainda sou eu. Mas em nome de Jesus, no futuro o Senhor vai nos trazer mais provisão, isso vai mudar para alguém que seja realmente profissional. Mas enfim, voltamos ao almoço, conversando, nos ajustando ali, e nós falamos sobre o canal. E aí, a gente falou assim, olha, vamos decidir uma data para colocar esse canal no ar. Nosso aniversário de casamento é 19 de janeiro. Nós estávamos 19 de janeiro nesse almoço. E vem lá, vem cá, a gente negocia nessa data. E aí ficou marcado para até o final de fevereiro a gente gravar esse episódio e colocar no ar. Pronto, saímos desse almoço. E a gente entrou no carro, saindo do restaurante, entramos no carro e falei, Aline, vamos gravar um vídeo. Vamos gravar um vídeo, vamos oficializar isso. Ela disse, não, gravar vídeo. Vamos gravar um vídeo. Porque nós fizemos um compromisso, não foi com um com o outro, foi com Deus. Então tá na hora da gente partir para frente. Dar um passo de fé e vamos para frente. Então a gente gravou um vídeo, você pode assistir. Lá tá no YouTube, tá no Instagram, tá em todos eles. Foi o primeiro vídeo que a gente postou no canal. A gente gravou dentro do carro, falando e tal sobre o canal que nós iremos gravar. E assim foi. Dia 28 de fevereiro de 2025,
nós gravamos o primeiro episódio chamado O Segredo do Casamento, o Significado do Casamento. E foi até sobre um livro do Tim Keller. E foi maravilhoso. Para não dizer assustador. Foi muito nervosismo, até hoje é nervosismo. Vai nos perdoando, querido. Nós não somos profissionais, nós erramos, gaguejamos, nós ficamos nervosos. Você não imagina quantas vezes nós gravamos e regravamos novamente para tentar levar para você algo que realmente possa ser agradável para você assistir. Então nós gravamos esse episódio uns dias antes, mas dia 28 de fevereiro foi ao ar. E aí quando o primeiro episódio foi ao ar, a nossa sensação, meu Deus do céu. Anos atrás, isso era apenas uma sementezinha que o Senhor colocou no meu coração. E a gente soube esperar, a gente soube perseverar, a gente soube ouvir. E estamos aqui, completando um ano, né? Completou agora dia 28 de fevereiro, um ano do episódio gravado, o primeiro. E nós estamos seguindo. Aí já vem falar sobre o momento atual e algumas coisas também da motivação que eu estava falando para você. Amor. Então, e aí, quando nós iniciamos nesse um ano, nós começamos a vivenciar experiências diferentes que nós ainda não tínhamos vivenciado. Porque, irmãos, uma direção de Deus, muitas vezes, ela não vai ser confortável para nós. E nós começamos a ser provados de uma forma mais profunda sobre todas as coisas que nós ministramos aqui. Nós começamos a perceber o quanto nós ainda tínhamos para melhorar. E temos. Sim, ainda temos, mas nós começamos a perceber o quanto a gente ainda estava longe de ser quem a gente achava que já era. Perfeito. E as guerras começaram a vir em novos níveis e nós precisamos buscar novas armaduras, precisamos nos apegar ainda mais a Deus, porque foi um ano espiritualmente muito difícil para o nosso casamento, né? E a gente expondo aqui, contando tudo, porque, de fato, trazer o que a gente traz aqui a respeito do que Deus pensa sobre o casamento, isso eu creio que tem feito diferença na vida de muitas famílias, porque a gente recebe a resposta espiritual. E quando a gente vê a guerra espiritual acontecendo, é porque, de fato, alguma coisa Deus está fazendo. Perfeito. Amor, só um detalhezinho aqui, você está falando, estava me lembrando demais. Quando a gente definiu sobre o canal, era a pergunta que a gente fazia, e aí, a gente vai falar sobre o quê? Porque o casamento é amplo demais. Você vê especialista hoje no casamento que fala sobre a área sexual, outras pessoas falam somente a área financeira, outras somente a parte de pai e mãe, né, de criação de filhos. E nós, vamos falar sobre o quê? Quantas vezes nós indagamos, Senhor, vamos buscar no Senhor, vamos buscar no Senhor direção. Se Ele deu para a gente o sonho, vamos buscar a direção de Deus. Até também que o Senhor ministrou no nosso coração. De quê? Vocês serão conhecidos. A característica de vocês do canal vai ser o quê? Um casamento totalmente cristocêntrico. Vocês vão abordar isso. E aí, além de falando sobre o confronto, falando sobre a dificuldade que nós começamos a viver desse período pós-canal, porque nós começamos a abordar aqui um estilo de casamento que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo, o quanto é desafiador. O quanto nós fomos e somos provados naquilo que nós ministramos. Sim, exato. Então, era isso que eu estava falando sobre... A gente se apegou mais a Deus, né? A gente começou a buscar porque, de fato, a gente percebeu que a gente não conseguia sozinho e as guerras eram muito grandes e constantes e vieram junto com coisas que não eram só espirituais, mas também eram emocionais e eram físicas, muitas vezes. Irmãos, e nós vivemos um tempo muito difícil, um tempo que a gente ainda não tinha experimentado. E aí a gente começou a buscar Deus, começou a ver, começou a se alinhar, não, a gente nunca foi assim, vamos voltar. Onde foi que a gente caiu, onde foi que a gente errou. E como eu estava falando, o mundo espiritual ele é muito real. E quando a gente começou a viver isso, a gente entendeu. Então, Deus está fazendo. Deus está fazendo através de outras pessoas. Então, a gente se colocou aqui na brecha para estar falando,
para os casais a respeito de casamento. E o Senhor, Ele vai nos sustentar, Ele vai nos guardar, porque, de fato, o ataque espiritual veio e veio. Então, esse ano pós-canal, nós fomos muito confrontados. Nós precisamos muitas vezes recomeçar. A gente precisou muitas vezes parar e dizer: ei, pera lá, vamos conversar, vamos sentar, vamos ver aqui, vamos, deixa eu falar, tu fala, vamos conversar, vamos se ouvir. A gente assistiu nossos próprios episódios. A gente citava, olha, a gente falou isso, então vamos fazer isso. Porque parecia que a gente estava aprendendo tudo de novo. Verdade. Porque os níveis foram muito profundos do que a gente começou a viver, né? E algumas vezes, nesse meio de crise, o Juiz me chamava para gravar e eu dizia: eu não vou gravar. Eu não vou gravar, não quero gravar, eu não estou bem para gravar, então vamos esperar, vamos se ajeitar primeiro para poder gravar. Então, talvez você viu aqui um períodos onde passou um tempo maior sem ter episódio de nós dois juntos, mas, irmãos, é porque nós somos muito atacados espiritualmente. Então, Raquel, aproveitar e pedir: ore por nós. Ore por nós, porque o nosso ministério aqui, ele tomou uma proporção diferente do ministério local da igreja. E nós começamos a receber ataques diferentes também. Então, ore por nós, seja nosso intercessor. Nós queremos pedir isso encarecidamente, em nome de Jesus. Ore por nós, porque, de fato, nós precisamos de oração. Amém. Quando a gente começou, né, que foi em fevereiro de 2025, uns meses atrás, o Senhor foi mostrar para mim onde eu estava errado na minha motivação. Porque, como eu falei para você, eu imaginava que o canal pudesse nos trazer um recurso financeiro que eu estava atrás. Nós estávamos atrás. Sendo bem sincero, nossos olhos também começaram a brilhar vendo esse lado também financeiro. Até que eu lembrei, queridos, de um momento que eu falava assim: Senhor, o que realmente o Senhor quer desse canal? O teu nome vai ser glorificado, o nome de Jesus vai ser glorificado o teu nome, mas além disso, o que o Senhor quer desse canal? E aí um dia eu lembrei, queridos, Deus me fez lembrar. Deus me fez lembrar. Lá do SOS Casamento, do ato profético, nós estávamos soltando os balões para cima e tinha 3 pedidos. Eu tinha feito 2 pedidos iniciais e travei no terceiro. E aí fui ministrado no coração naquele exato momento: você vai pedir dessa forma. E eu vou dizer para você qual foi o meu pedido. Eu falei: Senhor, que dias preciosos que nós vivemos aqui no SOS Casamento. Aqui em São Paulo. E aí eu falei assim: por que isso não acontece no Maranhão? Por que a gente não tem um trabalho como esse na nossa região? Eu lembro muito claro, eu falei assim: Senhor, se é por falta de alguém disponível, eis-me aqui. E aí eu soltei o balão, o terceiro balão. Nós soltamos. E ficou nisso. Meu pedido, o terceiro pedido foi esse: se houvesse um desejo dele de abrir um trabalho em Bacabal, região, que pudesse cuidar de casais, de ajudar casais, de apresentar o evangelho a casais, de promover eventos aos casais, eis-me aqui. Pronto, o balão foi solto. E aí, próximo da gente abrir o canal, uns meses atrás do nosso almoço, e aí o Senhor mostrou para mim: meu filho, lembra desse dia lá no nosso casamento? Aqui está a resposta da sua motivação. Ele falou assim: e aí algumas coisas agora precisam ser corrigidas, precisam ser ajustadas. Esse canal não é para, entre aspas, abençoar vocês financeiramente. Esse canal é para que vocês possam ter uma renda, para que aquele pedido, aquele sonho que começou a nascer lá em São Paulo aconteça. Então, eu entendi naquele dia que esse canal Casa Lugar de Deus, em algum momento, ele pode trazer um recurso financeiro. Em nome de Jesus, nós vamos continuar perseverando. Hoje nós não estamos preocupados com números. Nós falamos aqui: curta o canal, siga o canal. É de praxe, porque realmente nós queremos que esse canal cresça. Mas nós entendemos que esse crescimento não está no nosso controle. E nem queremos ter.
esse controle nas mãos de Deus. Então, se um dia chegar a 1.000, 2.000, 10.000, tudo bem. Vontade do Senhor. E se não chegar, não tem problema nenhum. Nosso papel aqui é apenas soltar o leão. Liberar o evangelho, a gente se expondo, né? Mas cumprindo a vontade de Deus. E se um dia Deus nos dá a graça de receber recursos através desses vídeos, através daquilo que nós colocamos no ar, esse valor, querido, será destinado a abrir um trabalho que nem no SOS Casamento de São Paulo. Nós vamos comprar um terreno. Nós vamos preparar uma estrutura e cuidar de casais. E quando o Senhor me revelou isso, é como se houvesse uma pergunta para mim. E aí? Tu tá motivado a começar o canal, sabendo que esse dinheiro não é para ti? Tá preparado a gastar tempo? Onde você pode estar dormindo, eu tô editando vídeo. Lá de semana eu podia estar descansando, eu tá fazendo alguma coisa, eu tô preparando alguma coisa do canal. Tá preparado a viver isso com tua esposa, sabendo que esse dinheiro não é para vocês diretamente? Aí foi um dia difícil. Foi um dia difícil de entender isso. Porque eu nunca imaginei isso. Eu estava vislumbrando um recurso pra gente. E aí passou alguns dias, eu não falei nada pra Aline sobre isso. Eu estava absorvendo todas essas informações da parte de Deus. E até que semanas depois, eu buscando o Senhor, e eu falei, Senhor, bora. Vamos lá. Vamos tocar o barco e esse dinheiro vai ter seu destino correto. E assim, essa é a história, né, desses últimos tempos, né, a respeito desse canal, de que aconteceu conosco até aqui, né? Nós não temos noção nem dimensão do que é que Deus ainda tem para fazer, mas estamos aqui dispostos, né, a ouvi-lo e a fazer o que ele nos direcionar a fazer, né? Continuar fazendo aquilo que nós já iniciamos. Então, a gente não sabe se vai ficar só no canal, se o Senhor vai nos dar, né, sonhos a mais, se o Senhor vai realizar coisas a mais através de nós, mas... Ou se ele queria apenas sondar, né, a nossa motivação. Isso, mas nós queremos continuar, irmãos, assim, na leveza de confiar em Deus e viver um dia de cada vez, sem peso, sem cobrança, mas cuidando, né, daquilo que é principal para nós, o nosso casamento, a nossa família, e vivendo o nosso ministério da forma como o Senhor nos conduzia a viver. Então, nós queremos contar com vocês, né, aqui, com a audiência de vocês, que para nós é muito importante, para que a gente continue, né, e para que a palavra de Deus alcance mais pessoas, né? Porque como a gente estava conversando aqui, o nosso ministério, ele tem uma característica de trazer Jesus para dentro do nosso casamento, para dentro dos nossos conflitos, das nossas alegrias, e em todos os momentos, nosso objetivo é trazer Jesus. Então, para a nossa casa e para a casa daquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, esse é o objetivo que nós temos como principal aqui no Casa Lugar de Deus, né? Onde a gente diz que aqui é o lugar de Deus, é a casa, onde tudo acontece, é dentro da nossa família. E é onde precisa ter vida, é onde precisa florescer, e é onde precisa ter raízes profundas no Senhor. Então, nós estamos aqui seguindo, né, amor, esse projeto, seguindo através de uma direção que não foi nossa, não foi sonhada por nós, muito pelo contrário, como vocês já estão sabendo que a gente acabou de contar. Não foi uma coisa que a gente desejou, um dia nós vamos ter um canal no YouTube. Não foi assim. Então, as coisas que o Senhor faz são muito maiores e diferentes das nossas. Talvez a gente sonhou e planejou outras coisas, mas os planos de Deus sempre serão maiores. Então, que, assim como nós falamos no início, que esse testemunho, ele te desafie,
e ele te inspire, ele te provoque a buscar viver a vontade de Deus, porque é a melhor coisa, é viver a vontade de Deus. Porque se a gente passar a nossa vida seguindo só o nosso coração, irmãos, nosso coração é perverso e é enganoso. Então busque viver a vontade de Deus também para a sua vida, para a sua casa e para aquilo que o Senhor quer fazer e conta contigo para fazer. Amém? Vamos orar. Vamos orar se hoje abençoasse o canal, abençoasse esse projeto e orasse também pelas vidas que estão nos assistindo. Senhor. Nós queremos te agradecer, Jesus, porque nós chegamos aqui. Te agradecer, Senhor, porque Tu contas com pessoas comuns, com pessoas simples, com pessoas, meu Deus, pecadoras, Sim, como Deus. nós, para levar a Tua palavra, para falar de Ti, Senhor, e levar a Tua mensagem. Nós queremos Te agradecer pela oportunidade. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu cuidado conosco até aqui. Amém, Pai. Muito obrigada, Senhor, por cada guerra, Senhor, porque ela nos trouxe maturidade e crescimento. Muito obrigada, Senhor, porque em todo o tempo nós percebemos que nós não estávamos sozinhos, porque o Senhor estava conosco. Obrigada, Jesus, por cada semente plantada até hoje, meu Deus, em lugares que a gente não alcançaria se não fosse através desse canal. Sim, Jesus. Te pedimos, meu Deus, a Tua graça sobre nós, para que nós possamos, meu Deus, continuar sensíveis à Tua voz. Amém. Ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer, com um coração que Te obedece, obediente a Ti. Meu Deus, que em nome de Jesus, tudo que acontecer daqui por diante, continue debaixo da Tua direção. Em nome de Jesus. E continue debaixo do Teu comando. Amém. Senhor, que em nome de Jesus, o nosso coração não tome o comando de nada, mas Sim, sempre Deus. esse comando seja Teu. Em nome de Jesus. Nós oramos, meu Deus, por cada família, cada casal, cada pessoa que nos ouve, cada pessoa, Senhor, que está conosco nestes vídeos que nós postamos aqui. E te pedimos, meu Deus, a Tua bênção sobre elas. Que a Tua palavra alcance, Senhor, os corações. Que a Tua palavra, Senhor, o Teu evangelho traga revelação. E através da revelação do Teu Filho, traga libertação e cura para as famílias que precisam. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, te pedindo, Pai, em nome de Jesus, que Tu continues conosco, porque a Tua presença é o que de mais valioso nós temos. Aleluia. Em nome de Jesus, amém. 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 Queridos, assim nós encerramos essa celebração do canal Casa Lugar de Deus. Um aninho, né? Nós estamos completando. Muito obrigado por cada episódio que você assistiu, tirou um tempinho para nos ouvir, para compartilhar, para curtir e que nós possamos estar juntos daqui um ano, né? Comemorando 2 anos de Casa Lugar de Deus, com novas pessoas nos acompanhando, novas geografias sendo alcançadas e mais vidas sendo transformadas por Deus. Esse é o objetivo, tá bom? Muito obrigado, que Deus abençoe cada um de vocês. Até o próximo episódio, um abraço.